Tá ferrado. Que maneira de gorra. Analisar o ímpeto missionário e a estabilidade de teocracias exige olhar tanto para os textos sagrados quanto para a história prática de como o cristianismo e o Islã se expandiram e organizaram suas sociedades. 1. Qual é o mais missionário? Tanto o cristianismo quanto o Islã são religiões universalistas, acreditam que sua mensagem é para toda a humanidade e altamente missionárias. No entanto, a forma, a estrutura histórica e os conceitos de missão diferem. O cristianismo e a Grande Comissão. O cristianismo tem um mandato explícito de Jesus conhecido como a Grande Comissão. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Institucionalização. Historicamente, o cristianismo desenvolveu ordens religiosas inteiras, focadas exclusivamente no trabalho missionário, como os jesuítas na era colonial, e mais tarde, grandes agências missionárias protestantes globais. Ação. O foco tradicional está na conversão pela pregação, tradução de textos, ajuda humanitária, educação e saúde. Atualmente, em termos de recursos financeiros globais e número de indivíduos enviados especificamente para o exterior com o título de missionários, as igrejas cristãs mantêm uma infraestrutura massiva de alcance global. O Islã e a Dawah. No Islã, o conceito equivalente à missão é a Dawah, que
que significa convite ou chamado para o Islã. Estrutura. O Islã não possui um sistema de clero missionário estruturado da mesma forma que as agências cristãs. Todo muçulmano é encorajado a ser um exemplo e propagar a fé no seu dia a dia. Expansão histórica. O Islã se expandiu muito rapidamente nos primeiros séculos, tanto pela conquista e governança política, estabelecendo califados onde a lei islâmica protegia a fé, quanto pelo comércio, como no Sudeste Asiático e na África Ocidental, onde os mercadores muçulmanos converteram populações locais. Veredito. O cristianismo tende a ser mais missionário no sentido técnico e institucional de enviar indivíduos especificamente para evangelizar áreas remotas. O Islã é extremamente eficaz na expansão orgânica, comunitária e demográfica através do comércio, da migração e do testemunho pessoal diário da Dawah. 2. Qual sociedade se estabiliza melhor como teocracia? Uma teocracia é um sistema de governo em que o poder político é exercido por autoridades religiosas ou legitimado por leis divinas. Historicamente e conceitualmente, o Islã possui uma capacidade intrínseca muito maior de estabilizar um governo estritamente teocrático do que o cristianismo. O motivo principal está na raiz teológica e estrutural das duas religiões. O Islã e a Sharia, união entre Estado e fé. O Islã nasceu não apenas como um guia espiritual, mas como um sistema político e jurídico de governo sob a liderança do profeta Maomé em Medina. A Sharia. O Islã possui a Sharia, a lei islâmica, que é um corpo jurídico detalhado que dita o direito civil, penal, comercial, os impostos e as relações internacionais. Estabilidade teocrática. Como o Islã prevê que a lei de Deus deve governar a sociedade como um todo, um governo que se baseia na Sharia tem um manual de governança pronto. Sociedades islâmicas historicamente encontraram estabilidade política duradoura sob califados e impérios, como o Império Otomano, porque a figura do líder político e do líder religioso estavam unificadas, gerando forte legitimidade popular e institucional. O cristianismo e a separação dos dois reinos. O cristianismo nasceu como uma religião minoritária e perseguida dentro do Império Romano, o que moldou sua teologia para funcionar de forma separada do Estado. A doutrina, Jesus afirmou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, estabelecendo uma separação conceitual entre o reino político e o espiritual. Instabilidade teocrática. Embora o cristianismo tenha dominado a política europeia por mais de um milênio, através do direito canônico e do direito divino dos reis, as teocracias cristãs puras, como a Genebra de João Calvino ou Savonarola em Florença, tenderam a ser de curta duração, altamente autoritárias e instáveis. A insistência bíblica de que o reino de Cristo não é deste mundo, frequentemente gerava conflitos internos profundos entre a liderança da Igreja e os governantes civis, como a célebre questão das investiduras na Idade Média. Critério: cristianismo na teocracia, Islã na teocracia, código jurídico, baseado na interpretação teológica adaptada às leis locais. Baseado na Sharia, sistema legal religioso completo. Origem do modelo: perseguido pelo Estado nos primeiros 300 anos. Fundador e governante do Estado desde o início. Legitimidade política: tende a gerar atrito entre o poder secular César e o espiritual Deus. O governante ideal é simultaneamente o guardião da fé. Conclusão: o Islã consegue estabilizar uma estrutura de governo teocrática com muito mais naturalidade e durabilidade histórica, porque a fusão entre fé, lei civil e governança política faz parte do seu núcleo teológico original. O cristianismo, por sua própria natureza e ensinamentos bíblicos, tende a funcionar melhor, a longo prazo, influenciando os valores de uma sociedade civil do que gerindo diretamente o aparato burocrático e punitivo do Estado. Enfim.
Enfim. Enfim, pessoal. Basicamente isso.